Alexandre, eu lembro de uma expressão que quem trouxe aqui para a gente foi a Basília Rodrigues. É uma ginástica argumentativa, né? De todos os lados, assim, para que possa ser usado, para que não permita serem usadas essas imagens do 7 de setembro. Primeiro, eu queria saber de você se a Justiça Eleitoral acerta agora, por unanimidade, ter proibido o uso dessas imagens pela campanha, né, do presidente, na tentativa de se reeleger, porque ele está lá como presidente, mas depois fala também como candidato. O Alexandre, e essa apuração que traz a Thaís Arbex também, de que isso pode ser revisto lá na frente. Há argumentos que defendam o uso dessas imagens pela campanha? Bom dia, Stephanie, bom dia, Rafael, bom dia, Molica, bom dia a todos. É mais do que uma ginástica, né? É um duplo twist carpado, né? Muitas vezes, argumentativo. E só um parênteses, o Rafael foi falar de futebol, começou a passar urubu atrás do Molica. Então, os torcedores são paulinos que me desculpem, mas isso pode ser um bom sinal para mais tarde. Enfim, olha, o que a Justiça Eleitoral está fazendo, e ela acerta na decisão, mas me lembra aquele sujeito que come uma feijoada e depois pede um cafezinho com adoçante, né? Quer dizer, o problema já foi feito. Quer dizer, aonde que a campanha de Bolsonaro desrespeita as leis eleitorais, pelo menos os princípios que regiam as eleições até outro dia. E um monte de coisas muito mais graves do que passar a imagem do 7 de setembro, que é errado. A confusão entre um evento oficial com dinheiro público e um ato de campanha é evidente, mas a campanha de Jair Bolsonaro, ela desrespeita a lei eleitoral quando coloca a quantidade de dinheiro que colocou, por exemplo, desrespeitando o teto fiscal, o que era pedalada fiscal até outro dia, que gerou impeachment de Dilma Rousseff até outro dia e agora está na Constituição, virou uma PEC. Quando ele distribui benesses num ano eleitoral, o que era completamente proibido, e isso foi também jogado pela janela aí por causa de um Congresso totalmente passivo e obediente aos ditames do Executivo, né? Em tese por causa do orçamento secreto, que deixa todo mundo festejando e passando qualquer legislação que interesse o governo. Então, assim, o TSE acerta, mas é muito pouco, é o adoçante do cafezinho depois da feijoada. Essa não é uma disputa justa. Mesmo podendo perder, Jair Bolsonaro usa e abusa da caneta presidencial nessa eleição. Ele abusa quando gasta o caminhão de dinheiro que ele gasta, público, para tentar conquistar a simpatia do público mais pobre, de baixa renda, que é onde ele tem maior dificuldade de penetração. E também quando ele desrespeita o princípio moral de não usar o cargo para distribuir benesses às vésperas da eleição. O que ele teve 4 anos para fazer, quando começou a se falar em auxílio emergencial, esse governo queria fazer R$200. Quem jogou para 400 foi o Congresso, da época do Rodrigo Maia. Depois se jogou para 600. E aí, quando a oposição começou a falar em manter os 600, é que o governo também entrou no barco e falou, não, nós é que vamos de 600 e tal. E fazendo como? Mexendo no dinheiro do orçamento secreto? Não. Desrespeitando a âncora fiscal do país e criando uma bomba fiscal para o ano que vem, que infelizmente, independente de quem ganhar essa eleição, todos nós vamos pagar essa conta. Então, a Justiça Eleitoral, ela fez o que ela tinha que fazer, mas para o que a gente está vivendo hoje, é muito pouco. E, repito, aquele ponto do Boris de ontem, que precisamos, inclusive, repensar se vale a pena continuar com a reeleição no país, ou se não é melhor a gente voltar a um sistema que foi bem sucedido na história do país, das eleições de 5 em 5 anos, como a gente teve, 45, 50, 55. Ontem eu me lembrei de vocês, aliás, eu consegui assistir um pouquinho do Arena Eleições, ontem acabei chegando tarde, tinha de sair, e a Dora Kramer estava aqui com o nosso time, né? E ela fez uma ponderação interessante, né? Claro que a reeleição apresentou problemas com os quais a gente não convivia até 1998, né? Que foi a primeira eleição em que foi possível que um candidato disputasse a reeleição, emenda aprovada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em benefício próprio, e uma votação, para dizer o mínimo, bastante suspeita no Congresso Nacional, com denúncias feitas à época pelo jornalista Fernando Rodrigues na Folha de São Paulo, de compra de voto.
Mas antes de 97, a coisa não era essa beleza toda, não. Vamos voltar lá para 93 e lembrar da CPI dos anões do orçamento, não é? Na eleição de 94 não tinha reeleição. Então, é claro, a reeleição pode ser um problema, sim, mas me parece que está longe de ser. E eu estou aqui roubando o argumento da Dora Kramer, que é muito mais genial do que eu, por isso ela é a Dora Kramer e eu sou o Rafael Colombo, então eu roubo o argumento dela, não é? Mas 93, por exemplo, CPI dos anões do orçamento, gente metendo a mão no orçamento e não era para se reeleger, né? Rafael, com todo respeito à Dora Kramer, mas eu quero ver qualquer comunicador conseguir ficar 20 minutos lendo notícia no ar, no iPad e manter a audiência ligada como você consegue. Ninguém consegue isso, só você. E nessa humildade, né, Alexandre? Só pôr no Google aí que o Google faz o trabalho. Enfim, é claro que em política, em sociedade, na vida, não existe bala de prata. Quer dizer, nada é a solução definitiva para tudo. Mas a instituição da reeleição ela pode ser questionada como uma melhoria. A gente repensar e voltar ao sistema dos 5 anos sem reeleição, mas isso, repito, não é bala de prata, nada é bala de prata. A gente resolve um problema e continua com vários outros. E para o resto da vida nós vamos continuar lutando para melhorar aos poucos, num processo que é eterno. Paraíso só existe lá em cima. Aqui na Terra é uma vida imperfeita, feita por pessoas imperfeitas, que a gente vai todo dia lutando para melhorar um pouquinho.